Bom dia a todos. Damos início, neste momento, ao segundo dia da 17ª Semana Jurídica, hoje com palestras durante todo o dia. Lembrando que, no período da tarde, teremos a palestra sobre possíveis alterações na Lei de Licitações e repercussões práticas, com nossas convidadas, doutora Cristiane de Carvalho Stropa e doutora Irene Patrícia Nohara. Queremos já inicialmente registrar a presença do chefe de gabinete técnico da presidência, doutor Maurício Varnieri, chefe de gabinete do conselheiro Dimas Ramalho, Flávio Borgherese. E, para iniciar, convidamos o conselheiro Dimas Ramalho, acompanhado do nosso palestrante convidado, deputado federal Augusto Coutinho. Convidamos também o conselheiro Kleber Dantas Eulálio, corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Convidamos nosso auditor substituto de conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. Passo a palavra agora ao presidente da mesa e aniversariante do dia, conselheiro Dimas Ramalho. O que se há de fazer? Bom dia a todos. Queria, em continuidade à Semana Jurídica, recebê-los todos que estão aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham online. Quero informar que a data de ontem, muita gente acompanhou o início da semana, e isso é muito importante. Em nome do presidente interino Edgar, em nome do presidente efetivo Cittadini, eu dou boas-vindas a todos, ao nosso ilustre conselheiro do Tribunal de Contas do Piauí, que nos honra, que faz parte da mesa, ao lado esquerdo, e saudar o Polizelli, nosso auditor, que representa o Corpo Substituto, Conselheiro Substituto. Saudar com muito orgulho o deputado Augusto Rodrigues Coutinho de Mello, pernambucano, que já é motivo de ser bom político, eleito 2 vezes vereador por Recife, 3 vezes deputado estadual, secretário de governo de Recife em duas oportunidades, em 2010 eleito deputado federal, estando no 2º mandato. Eu estou achando que minha assessoria quer me derrubar, mas não tem problema. 3º mandato. E para nós, eu ia falar para nós, deputados, para nós que disputamos eleições um dia, isso é muito importante. Um dia é muito importante, imagina um mandato. Presidiu a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Indústria e Comércio, que é uma comissão muito importante, poucos são os que presidem. São 513 deputados, desculpa, deputado, falando nós somos, enfim. Atualmente é relator da nova Lei de Licitações e Contratos, é coordenador da bancada pernambucana. Eu tive muita honra de ter sido colega do deputado em Brasília. Por isso, fiz questão de estar aqui nessa manhã como conselheiro de São Paulo, presidi essa sessão, ouvi as suas ponderações. Poucos são os parlamentares que têm oportunidade, em vários mandatos, em relatar um projeto importante que mexe tanto com o Brasil como o que o deputado está relatando. Enfim, e por isso mesmo, todos nós de São Paulo estamos muito agradecidos por ter aceitado o convite. Eu sei que hoje é uma terça-feira é dia nobre em Brasília, é dia de sessão, e ele se dispõe a vir aqui. Então, queria dizer, meu caro Coutinho, que é uma honra recebê-lo, revê-lo, desejar que você continue brilhando na tua trilha lá em Brasília. Eu sou um defensor intransigente
do Poder Legislativo. O maior poder que tem, o mais democrático, é a Câmara dos Deputados, eu não tenho dúvida disso. Claro, tem o Senado, que representa os estados, como todo mundo sabe. Mas a Câmara, sem dúvida alguma, é a pluralidade em pessoa. Isso me faz muito feliz de recebê-lo aqui em São Paulo. Seja bem-vindo. E eu queria, desde já, passar a palavra para que você pudesse fazer essas ponderações e nos trouxesse a sua visão e nos ensinasse, nos ajudasse a compreender as modificações. Mais do que nunca, o Brasil precisa de novas ideias, de bons quadros e de muita esperança. Então, com a palavra, o deputado Augusto Coutinho de Mello. Bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, cumprimentar o meu amigo, o conselheiro Dimas Ramalho, que aqui preside essa mesa, o corregedor do Tribunal de Contas do Piauí, Kleber Dantas, e o auditor substituto de conselheiro, Valdeni Polizei. A todos vocês é um prazer enorme estar aqui nesse dia para que a gente possa discutir um pouco uma legislação que eu entendo que é muito importante para o nosso país e que já você tinha a Lei 8666, que já tinha cumprido um papel de quase 30 anos, ou seja, 26 anos, e que era necessário que a gente fizesse uma nova proposição a isso. Eu vou fazer rapidamente um histórico, depois o que as mudanças, algumas mudanças, e a gente fica aqui à disposição para o debate, para a discussão, para as perguntas. Hoje, a matéria foi votada, o texto original foi votado, aprovado, inclusive, por unanimidade, e nós temos 14 destaques que serão votados, acho que começarão a ser votados hoje. Nós estávamos com a pauta da reforma da Previdência, era uma pauta importante para o país e que a gente se debruçou sobre isso, por isso que já há mais ou menos 60 dias nós votamos o texto principal, mas não votamos os destaques. E eu conversei com o presidente Rodrigo Maia e certamente a gente vai colocar essa pauta dos destaques assim como prioridade. Nós já temos um problema hoje, que é a votação da medida provisória da liberdade econômica, que é uma matéria também importante, talvez até prejudique um pouco a votação da reforma dessa questão da licitação no dia de hoje, mas vamos ver se amanhã ou, no máximo, a próxima semana, a gente está encerrando essa questão e voltando ela para o Senado. Mas a lei de licitações, como falei, ela data, a 8666, de 1993. E ela surgiu de um projeto apresentado em 95 pelo senador Lauro Campos, e daí em diante foram feitas diversas atualizações. 20 anos depois, em 2015, o Senado Federal criou uma comissão dentro do projeto da Agenda Brasil 2015, e que resultou no PLS 559, que foi aprovado já em 2017, que era a antiga lei das licitações, e surgiu, e o texto seguiu para a Câmara. Em 2017, nós criamos, na Câmara dos Deputados, uma comissão especial que eu tive a oportunidade de presidir, e foi relatada pelo deputado João Arruda, do Paraná, que, lamentavelmente, foi candidato a governador do Paraná, não elegeu e, por isso, não voltou à Câmara. Então, nós fizemos uma comissão especial, tivemos 2 meses de intenso trabalho, fizemos 10 audiências públicas, ouvimos diversas autoridades de todos os setores
envolvidos, Tribunal de Contas, Ministério Público, setor produtivo, em todas as regiões do Brasil. Nós caminhamos, nós nos dividimos para ouvir sugestões sobre todo o texto da nova lei, de sugestões para a nova lei de licitação. E foram muitas contribuições, como falei, tanto da área pública como também da área privada. Ouvimos vários sindicatos, ouvimos setores da construção civil, a transparência nacional e internacional. E daí tivemos, no decorrer desse tempo, 230 projetos de lei apensados a essa lei. O parecer do deputado João Arruda foi aprovado ao final de 2018. E nós aprovamos o parecer quando, como falei, o deputado João Arruda não foi eleito, ou não disputou o mandato de deputado federal, e eu voltei à Câmara. Eu, logo depois de tomar posse novamente, fui ao presidente Rodrigo Maia, então empossado presidente, levando a ele a importância que era que a gente tocasse esse projeto à frente e que a gente tivesse a oportunidade de votar. Quando, em março de 2019, nós iniciamos, votamos a urgência na Câmara e iniciamos a preparação para discutir a matéria. Foram daí apresentadas mais 117 emendas. E quando foi, como falei, no dia 25 de junho, nós conseguimos aprovar ela e tem ainda, eu falei 17 destaques, mas já fui corrigido aqui pela assessoria, nós temos 23 destaques para ainda votar. Nós procuramos, nesse período, mas ouvi muito, depois já de aprovada na comissão, ouvi todas novamente os colegas, as bancadas. Daí eu já como relator, não abri nesse segundo momento já a discussão mais com entidades, porque senão, se a gente fosse abrir essa discussão de novo, era uma coisa que não tinha fim. Então, a gente abriu exatamente essas discussões com parlamentares que tinham interesse de contribuir com a matéria e que, na verdade, traziam aí, de uma forma ou de outra, contribuições e divergências também sobre a questão. Então, nós fizemos um trabalho assim de ouvir a cada um, sentamos, tivemos com o Tribunal de Contas da União sempre muito junto de nós, tivemos com o Ministério Público do Trabalho, enfim, e a gente conseguiu, bancada a bancada, discutindo ponto a ponto, não eram pontos difíceis, uma matéria complexa, uma matéria que suscita muitos interesses em torno dela, interesses de corporações, de segmentos, e que a gente procurou fazer de uma forma isenta, de uma forma responsável, mas também de uma forma que a gente conseguisse aprovar o projeto. E daí eu saí conversando bancada a bancada. Então, você tinha muitas questões de partidos que não concordavam com um determinado posicionamento sobre um determinado ponto da lei, e aí a gente tentou negociar e negociamos, e, como falei, nós conseguimos aprová-la por unanimidade, o texto original, e daí agora os destaques. Os destaques são as matérias mais polêmicas que tinham, e que muitas vezes eu, na condição de relator, disse, eu não concordo com essa tese, mas acho que essa tese pode ser definida pelo plenário. O plenário da Câmara será soberano se, apesar do relator não concordar com essa tese de que está sendo desenvolvida, mas se o plenário assim o achar, para mim não tem nenhum problema, a gente contribui com a lei. Então, vamos aqui, continuando, falar um pouco das mudanças. Nós entendemos que esse projeto ele melhora sobremaneira a governança
a profissionalização da gestão, incentiva o planejamento, fortalece a prevenção de crimes e punição à corrupção, moderniza também a gestão pública com novas formas e recursos de tecnologia. A nova lei busca reduzir os custos da transação, garantir a segurança jurídica aos envolvidos, atrair profissionais qualificados, potencializar a competitividade e elevar o padrão das propostas. Os avanços da lei, no nosso entender, são enormes. Primeiro, a gente faz a inversão das fases de um processo licitatório e processo eletrônico, isso no artigo 17. Inclui a criação de um banco de dados de preços, no artigo 22. O índice de reajuste terá uma data base vinculada ao orçamento. Essa era uma outra questão que teve muito debate sobre isso, a data do reajuste, que é muitas vezes questões até para que obras se paralisassem. Nós criamos o Portal Nacional de Contratações Públicas para divulgar de uma forma centralizada todas as licitações e contratações. Como seria esse portal? Esse portal, a gente dá um prazo para que as prefeituras e os governos possam aderir a esse portal, e quem administrará esse portal? São 2 integrantes e representantes do governo federal, 2 dos secretários de administrações estaduais e 2 dos municípios indicados pela CNM. Então, seriam representantes do governo federal, dos estados e municípios para administrar esse portal. Nós criamos a margem de preferência para produtos nacionais, estaduais e locais. O pregão fica proibido para licitações de serviços predominantemente intelectuais e obras e serviços de engenharia e arquitetura. Isso foi uma enorme discussão, essa questão. Nós criamos o diálogo competitivo, abre para startups e a economia criativa, isso está no artigo 31. A contratação integrada e semi-integrada, modo de disputa aberto e fechado, e obrigatório para o critério de técnica e preço. A garantia da proposta também foi um tema de discussão, e nós criamos a garantia da proposta. Definimos, eu acho que é outra coisa importante, preços inexequíveis de obras e serviços de engenharia. Hoje é um problema muito sério o número de obras paralisadas que a gente tem no Brasil, muitas vezes por empresas que assumem um compromisso de fazer um serviço e não pegam, muitas vezes, esse serviço com preços que não conseguem executar, depois querem mudar no decorrer do serviço, fazer a mudança do projeto, a mudança do orçamento, muitas vezes não é aceito, principalmente pelos órgãos de controle, a obra se paralisa. Como também muitas delas se paralisam por questão de responsabilidade do próprio poder público de não pagar o fornecedor e, no caso, a construtora. E a gente também precisa colocar uma responsabilidade sobre o poder público quanto a isso. Tem de se pagar o preço certo, mas tem de se pagar o justo e no momento certo. Porque não faz sentido, como se vê em muitos casos, o poder público contratar um serviço,
o fornecedor se prepara para executá-lo, para entregar o serviço, e não recebe e fica por isso mesmo. A gente, inclusive, cria penalidades para isso, cria correção monetária para isso, responsabilidade, inclusive, para o fornecedor ou a empresa denunciar o contrato, ou seja, ter a oportunidade de sair do contrato se não receber em dia. Eu acho que a responsabilidade tem de ser de ambas as partes, de quem vai fazer o serviço, fazer bem feito a um preço justo, e quem contratar, fiscalizar e pagar o que foi contratado também no momento que é devido. Nós fortalecemos a fase de habilitação, seja ela jurídica, técnica, fiscal, trabalhista, econômica, financeira. Nós acabamos com a carta convite. Isso foi um tema, tem até um destaque do Partido dos Trabalhadores quanto a essa questão, querendo reintegrar a carta convite. O sentimento nosso, da maioria, era que, em muitas ocasiões, hoje, o que acontece, a carta convite me dê o preço e pega o preço mais de 2 empresas e traz para cá. Né? Então, eu acho que acabar com a carta convite, a gente aumentou o valor de dispensa de licitação. Acho que o gestor tem de ter a responsabilidade para isso, e daí, se ele comete qualquer tipo de exagero, responder aos órgãos de controle. Aqui a gente está em um órgão de controle bastante respeitado no Brasil. Então, a gente aumenta a dispensa de licitação, que hoje, me parece, com o decreto, era 7 mil, com o decreto do presidente Temer, passou para 13, ou eu acho 13 ou 17, não sei. Nós passamos agora para R$100 mil de obras, de contratações de obras e serviços de engenharia com dispensa de licitação. Serviços e compras se passa para R$50 mil. E também medicamentos exclusivos para doenças raras, a gente faz a dispensa de licitação. Adesão à ata de registro de preço, desde que não exceda 50% do quantitativo dos itens previstos, e o total de adesões não poderá ultrapassar o dobro do quantitativo inicial. Assim, isso está no artigo 82. Medição mensal dos serviços contratados. Aí a gente criou uma inovação que eu acho que vai ser muito importante para o Brasil, que é a possibilidade e a criação do seguro para a execução de obras. Isso a critério do administrador, naturalmente, não é obrigatório, mas de até 10% desse seguro com obras até 100 milhões, 20% acima de 100 milhões e até 30% acima de 200 milhões. Essa é uma inovação que tem no Brasil. Por que 30% de assegurar uma obra de construção civil? Porque, segundo nós pudemos analisar, e aí foi muitos os técnicos e os assessores nossos da Câmara dos Deputados, que, aliás, são profissionais altamente gabaritados e qualificados, que chegaram ao número de que, se a gente tem uma obra assegurada em 30%, na ideia, o interesse de fazer o seguro do poder público não é receber o dinheiro de volta, e sim ter a obra entregue. Então, à medida em que uma empresa é contratada, ela começa a executar um serviço, os números e os estudos mostram que esses 30% seriam um valor
em que a seguradora teria a condição em que, em caso de inadimplemento da empresa, dela deixar o serviço da execução, esse percentual de 30% é a folga que ela teria para que ela contratasse uma nova empresa, pagasse um a mais para essa empresa, porque se a outra não terminou, é porque os preços estavam aviltados e não estava conseguindo, contratar uma outra empresa para que pudesse terminar e entregar a obra ao serviço público. Essa é a intenção do seguro. Em algumas situações, em alguns países, vocês podem até perguntar, por que a gente não faz 100%? A gente se reuniu, isso ainda na comissão. Eu tive no Ministério com o deputado João Arruda, do planejamento e todo o setor do seguro, e eles diziam que eles não tinham condição de arcar com 100%. Alguns países no mundo, por exemplo, os Estados Unidos, é 100%. Eles diziam que não tinha, as resseguradoras, o mercado não suportava isso, e que não era possível. E foi quando se chegou a essa razoabilidade de que esses 30% resolveria o problema com a retomada da obra ou para a entrega final do serviço. Depois, no decorrer, o projeto original, inclusive, era mais complexo. A gente facilitou, ou seja, porque criava um termo de como seria apurado esse seguro no caso de não terminar a obra. Então, era 15% seria apropriado, a seguradora faria de volta ao poder público em recursos, depois 15% seria apropriado. Nós achamos por bem, aí foi uma sugestão do deputado Felipe Rigoni, de que a gente fez uma emenda supressiva e tirou tudo. Houve uma grita enorme das seguradoras, mas vai abrir um grande mercado para as seguradoras, eles diziam que não tinha condições, mas vai ter de suportar, porque senão eu acredito que o mercado vai se ajustar nessa questão. Se eles não conseguem, vai vir gente de fora para fazer, porque o mercado brasileiro é muito grande e a gente tem convicção de que esse mercado se acomoda com essa abertura. Sobre pagamentos, nós criamos a cláusula de retomada, no artigo 100, a matriz de alocação de riscos, no artigo 101, o depósito prévio de pagamentos ao contratados em conta vinculada, que são impenhoráveis. Essa é uma questão também importante. É importante, como disse, e um grande problema no Brasil, a gente via acho que 2 anos atrás, uma emissora de televisão todo mundo botava um celular, o Brasil que eu quero, é o Brasil que essa obra não esteja parada. E todo mundo pensa que a obra está parada porque o prefeito, o governador pegou o dinheiro, botou no bolso e foi embora. E muitas vezes não é. 2/3 das obras do Brasil estão paradas porque o poder público não paga. E a empresa para, desmobiliza, quando é para voltar, aí o poder público não quer pagar ou não tem dinheiro, enfim, é isso que acontece. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, se você contrata, você tem que pagar. Se você contrata qualquer coisa, você como um cidadão, você compra uma coisa, você tem que pagar. O poder público tem de pagar também, não pode ser diferente. Então, a gente cria responsabilidades, como eu falei. E aí, essas contas, elas seriam contas já específicas com recursos da obra, não é? E também a gente teve o cuidado para que hoje a gente sabe como está, lamentavelmente, as finanças dos entes
públicos, e principalmente do Executivo, então, de fazer que elas ficassem impenhoráveis para que não tivesse problema exatamente da descontinuidade. Como tinha falado, a suspensão do contrato, no caso de inadimplimento, por atraso de pagamento superior a 60 dias. E ordem cronológica de pagamentos. Esse é outro ponto importante. Ordem cronológica de pagamento. Então, você não pode pegar o pagamento de uma empresa que foi faturado depois de outra, tirar ela, porque é amiga do prefeito, do vereador, do deputado, de quem quer que seja, e pagar e deixar outra. Não, tem que ter uma ordem cronológica de pagamento. Essa ordem cronológica tem que ser seguida. Se é para pagar, tem que pagar os fornecedores todos. Então, foi colocado também na legislação. E juros de correção monetária, como eu tinha falado anteriormente. Quanto à parte de fiscalização, a desconsideração da personalidade jurídica para a punição dos sócios, no artigo 158, possibilidade de consulta aos órgãos de controle sobre processo específico, foi outra coisa que a gente facilitou, que vai dar mais trabalho aqui para os tribunais, e orientação dos órgãos de controle por súmulas do Tribunal de Contas da União. Isso está no artigo 171. Realização de cursos de formação. A adequação. Como eu falei, a gente vai fazer o Portal Nacional de Licitações. Nós achamos e entendemos que isso pode ser um mecanismo de, ao bom gestor público, facilitar enormemente, até que ele compre melhor e mais barato. Porque à medida que você tem no interior do Rio Grande do Sul uma prefeitura que compra remédios, tais tipos de remédio, é publicado nisso, um prefeito bem intencionado do interior de Pernambuco, do meu Pernambuco, ele tendo acesso a isso, ele com uma ata de preço, ele consegue minimizar bastante o custo de que ele tenha, não só de remédio, foi um exemplo, mas de qualquer tipo de material. Então, você vai ter um portal em que todas as prefeituras e o poder público possa ter acesso. Mas, olha, tem prefeitura que não tem internet. É possível. É pouco provável, mas é possível. Hoje, você, no Brasil, tem municípios que não tenha informatização, não tenha internet, ou o sinal seja muito ruim. É pouco provável, mas é possível no país continental que aconteça. Então, nós fizemos e criamos um prazo de 6 anos para que todos os municípios do Brasil se adaptassem à legislação. 6 anos é o tempo razoável para que isso fosse adaptado diante dessa nova realidade que poderia se ter. Nós fizemos também, mudamos a transferência dos tipos penais para o Código Penal, uma readequação de penas. Nós adequamos, isso é uma questão muito divergente, mas a gente conseguiu conciliar aí no meio termo, não é? Tem ainda destaques lá na Câmara querendo fazer uma penalidade ainda maior, tem outros que defendem uma penalidade menor, enfim. Aí ainda está como um destaque essa questão, mas a gente já aumentou, ouvindo, inclusive, a orientação, como falei, da transparência nacional, internacional e tal, de todos esses delitos, a gente deu uma majorada nisso aí, na responsabilidade. E a revogação e prazo de 2 anos para a lei entrar em vigor, que é o tempo que a gente acha que seria pertinente a isso.
Presidente, eu fiz apenas essa introdução e aí a gente está à disposição. Eu pedi para que viesse aqui Rodrigo Rios, que é nosso assessor na liderança do partido Itá, e me ajudou bastante nisso, é um técnico, e qualquer assunto mais detalhado eu vou recorrer aos universitários, aí eu vou recorrer a... Bom, muito obrigado, eu estou aqui à disposição. Muito obrigado. Queria agradecer a presença da eminente conselheira Lilian Martins, que é a nossa vice-presidente do TCE do Piauí. Também do deputado Roberto Massafera. É uma honra recebê-los aqui. Bem, a palavra está aberta para quem quiser fazer um questionamento, uma sugestão sobre essa lei que o deputado acabou de explicitar, os pontos principais, que, como vocês viram, vai mexer realmente com inúmeros interesses, vai mexer com inúmeros setores, e por isso mesmo tem toda essa discussão, enfim, de procurar bancadas, setores. Então, a palavra está aberta. Pois não. Doutor Maurício, com a palavra. Alguém tem microfone para levar ele? Por favor, o microfone na primeira fileira. Bom, cumprimento ao deputado pela palestra, e a minha pergunta é a seguinte: todas essas normas serão impositivas à União, Estado e municípios, ou algumas ficarão sem essa característica? Não, tudo é uma lei nacional que todo o ente público ele tem de se adequar a essa lei. A gente acaba com a 8666 e essa seria a nova lei de licitações para qualquer ente público do país. Com a mesma característica, estatais, empresas públicas? Nós não podemos, foi outra boa pergunta, nós tivemos a limitação e nós não... A lei das estatais é a lei das estatais, a gente procurou adequar, inclusive, muitas ações da lei de licitação com a lei das estatais, exatamente para que elas não tivessem divergências. Mas a gente não tratou, a lei das estatais existe e ela vai continuar existindo. E a lei de licitações, ela engloba aí outras situações, vamos dizer assim. O doutor Vladimir Polizelli. Primeiramente, parabenizar não só a Vossa Excelência, como a todos os deputados, essa importante atualização que nós estamos precisando. Esse portal de informações mostrou muito interessante. Só que nem sempre nós sabemos que o menor preço é a melhor proposta. O artigo 15, parágrafo 7º, inciso 1, e o artigo 25, inciso 1, da atual lei de licitações, a 8666, ela proíbe que se determine uma marca para aquisições. Se, por um lado, essa medida é muito salutar, que impede que o gestor público faça direcionamentos, por outro lado, está nos causando alguns problemas. Nós estamos tendo, nessa carreira de Tribunal de Contas, eu já pude ver diversas vezes que está tendo empresas que estão se aproveitando dessa possibilidade para vender produtos de baixíssimas qualidade, tanto para as prefeituras como para o Estado. A BEC, inclusive, tive a oportunidade uma vez de ver numa diretoria de ensino materiais escolares de péssima qualidade. Eles se infiltram nas licitações para vender produtos ruins. Eu já vi merenda escolar com gêneros alimentícios péssimos, óleos lubrificantes. Gente, se no meu carro
eu coloco o melhor óleo lubrificante, porque eu sei que se eu colocar um óleo ruim, vai trazer problemas. Por que eu tenho que obrigar o gestor público a colocar naquelas máquinas caríssimas, na ambulância, no ônibus escolar, no óleo lubrificante, sem qualidade? Colocar pneus importados que duram no máximo 5 anos, enquanto os pneus nacionais duram 40, 50, 60 mil quilômetros. Essa é uma realidade, né? Então, eu queria ver com Vossa Excelência se há alguma possibilidade de alcançarmos um meio termo. Se, por um lado, nós temos que coibir ações de abuso de autoridades, tentando direcionar licitações, por outro lado, nós temos também que conter essas empresas que estão se aproveitando dessa possibilidade para se locupletar em prejuízo da administração pública. Então, eu vou perguntar a Vossa Excelência se houve algum estudo, se há algumas condições de flexibilizar essa escolha de marca, ou se isso aí não foi cogitado. Temos que ver, poxa vida, se eu quero comprar um sabão em pó, eu posso escolher 2, 3 marcas, qualquer supermercado fornece. Um leite em pó, um pneu, um óleo lubrificante, eu posso escolher 2, 3 marcas, flexibilizar, não ficar à mercê dessas empresas. Então, essa é a minha pergunta, se há algum estudo para flexibilizar ou não, ainda não, por algum motivo, ainda não há essa possibilidade. Muito obrigado. Bom, assim, boa pergunta. E o que diz o conselheiro Valdeni, eu concordo que nem sempre o melhor preço é a melhor proposta e é o mais interessante para o poder público. E aqui no artigo, no parágrafo 4 do artigo 40, nós tratamos o seguinte: no caso de licitação que envolva fornecimento de bens à administração, a administração poderá, excepcionalmente, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado nas seguintes hipóteses: em decorrência da necessidade de padronização e em razão da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração. Então, de fato, não é possível você indicar o produto tal, mas desde que justificado sim. Uma coisa que eu acho que eu não sei se deu uma ênfase aqui, que a gente cria nessa legislação, que é uma coisa muito interessante, Dimas. A gente cria o diálogo competitivo. O que é o diálogo competitivo? Imagine que um prefeito, um gestor público, ele quer fazer um programa de celular, de computador, startups, né, que chamam, alguma coisa, ele sabe o que quer, mas ele teria, no processo anterior, de contratar uma empresa para pensar o projeto, depois outra para fazer o projeto. O diálogo competitivo, ele abre para que você chegue para uma empresa e diga: eu preciso disso, e me apresente a solução. E a empresa vai desenvolver e vai estudar, já apresenta a solução com o preço. Isso é uma coisa inovadora, uma coisa que eu acho que é importante, que vai facilitar e agilizar bastante muitas contratações do serviço público. É natural que, se o gestor é mal intencionado, não tem lei que vai conseguir coibir que ele queira roubar. Infelizmente, se fosse assim, a gente colocava uma lei: é proibido roubar, e parava de roubo no Brasil. Isso não acontece, né? Mas a gente criou série de mecanismos exatamente para tentar coibir esses desvios de condutas que, porventura, venham a existir. Então, bom, é isso. Continua aberto para quem quiser fazer pergunta. Pois não, Carlos Siloni.
Uma questão prática que a gente verificou na fiscalização e nos processos, principalmente de obras públicas, é que os municípios, principalmente de pequeno porte, para fazer qualquer tipo de obra, eles não têm recursos próprios, né? Eles não utilizam recursos próprios, normalmente são recursos de convênio com a União e com o Estado. Como ficaria a responsabilização do gestor municipal no caso do atraso ou não pagamento das empresas contratadas, que o deputado falou de responsabilização do gestor municipal? É uma boa, interessante pergunta, e que isso ocorre constantemente. O que vai acontecer é que você vai ter de fazer, como ele tem de ter a responsabilidade de ter já uma conta vinculada com recursos para aquele determinado serviço, a sistemática do próprio governo que repassa o dinheiro tem que mudar. O que é que acontece hoje na prática e a gente que vivencia hoje? Imagine, em São Paulo, que São Paulo é um estado muito mais rico, mas eu digo com certeza em Pernambuco e no Piauí, que tem um conselheiro aqui, a maioria ou quase a totalidade das prefeituras sobrevivem e fazem essas obras com recursos federais. Não tem recursos, não tem recursos próprios, vive do FPM e são muito sacrificados numa região muito pobre. O que é que isso acontece? Então, elas vivem com a necessidade do recurso federal. Hoje, uma grande parte do que o governo federal faz é via Caixa Econômica, que é uma burocracia hercúlea para você vencer. É difícil você vencer. E aqui não é uma crítica. Eu estou dizendo é o sistema como funciona. Então, na verdade, vai ter que se adequar a esse sistema, senão não vai fazer obra. Ou seja, ele vai ter, o governo federal ou deposita o dinheiro para o gestor, e daí ele tem esse dinheiro para executar a obra. A lei não vai se adequar a isso, mas eu acho que o procedimento é que tem de se adequar à lei. E eu imagino e quero crer que isso é o que vai acontecer, ou seja, o governo federal, porque a gente sente no próprio governo federal que já tem a percepção clara de que precisa mudar essa sistemática. E quando a gente fala menos Brasília, e aí não é defesa de nenhum governo, eu tenho uma postura, inclusive, independente na Câmara, menos Brasília e mais Brasil, isso é a realidade. Ou seja, a gente tem hoje um Brasil que todo o recurso está no governo federal. Então, você concentra muito dinheiro em Brasília, você concentra muito poder em Brasília, isso é ruim para todo mundo, tanto para o dinheiro chegar na ponta, como a forma dele chegar com as intervenções e corrupções que podem acontecer durante esse intervalo de ele chegar. Então, à medida que você descentraliza isso e coloca na ponta, cada gestor público que for mal intencionado, ele vai responder aos órgãos de controles que existem para isso. E existem para isso. Então, eu acho que a gente tem de descentralizar isso, inclusive para poder fazer com que a coisa ande mais rápido e seja mais eficaz para a população. Porque ontem eu ouvia, nas minhas insônias, eu ouvia o programa do Bial, e estava o Gianetti, o Eduardo Gianetti, economista brilhante, e ele dizia assim, que se ele fosse ministro, o presidente do Brasil, ele vendia todos os ativos de pequenas empresas que o BNDES tem por aí, juntava algumas dezenas de bilhões, pegava esse dinheiro e ia terminar as obras inacabadas. Porque as obras inacabadas na verdade, um sentimento, não sei se vocês têm isso, de fracasso do poder público. Você vê dinheiro público que está lá, o mato comendo, e a obra não acaba, e a população não se beneficia dela, e ela vai se deteriorar, e o dinheiro vai ser virado, vai se transformar em pó, o que é lastimável, né? Então,
eu acho que a sua pergunta é excelente, mas eu imagino e quero crer que essa adequação vai existir do próprio poder público. Se quiser ajudar as prefeituras, tem de mudar a sistemática. A lei não o que você fala é a realidade e a gente quer tentar que isso se mude através dessa obrigatoriedade. Passar a palavra a você que pediu. Antes de mais nada, dizer só ao deputado que aqui no Tribunal de Contas nós fizemos um estudo das obras inacabadas no estado de São Paulo. Inclusive, tem um aplicativo que qualquer pessoa que mora em São Paulo pode entrar e saber como é que está a obra, como é que não está. Evidentemente que isso desagradou algumas pessoas, mas nós estamos apenas relatando quantas obras inacabadas tem em São Paulo. Daqui a pouquinho eu vou citar o número, viu, Coutinho? Você vai assustar, em São Paulo, de obras inacabadas. Pois não. Eu só queria que identificasse para a gente ver. Pois não. Bom dia, Vossas Excelências. Eu sou Roberta, sou da Regional de Presidente Prudente, agente de fiscalização. Então, minha dúvida é mais com relação à elaboração do projeto, com relação às discussões, o seguinte: se chegou a ser discutido na casa a questão de definição de valores por tamanhos de municípios ou qualquer outro critério, porque, assim, a dúvida é o seguinte: hoje nós vemos, por exemplo, você deu o exemplo da dispensa por R$100 mil, mas a gente sabe que na lei existem vários outros parâmetros definidos a título de valores. E, no caso, a exemplo da dispensa, nós temos, da mesma forma que R$100 mil é um valor muito irrisório para a União ou para o Estado, e até mesmo para muitos municípios, nós sabemos que existem mais vários municípios que praticamente todas as compras não atingem a esse valor. Ou aquisições não atingem outros valores que realmente faria com que a grande parte das aquisições não seriam processadas via licitação, e sim por dispensa, a título de exemplo. Que foi o exemplo dado, a questão do valor. Então, assim, a minha dúvida é se na casa chegou a ser pensado em critérios por porte de município, por receita utilizada, alguma coisa nesse sentido. Seria essa a minha dúvida. Não. Na verdade, não. A gente chegou à conclusão de que, para o poder público, R$100 mil é muito razoável para que ele possa, por exemplo, fazer uma obra de construção civil. E que ele tem, se ele é um bom gestor e ele é correto, ele pode fazer a cotação e vai juntar o processo à cotação correta. Não é? E se ele é incorreto, ele vai montar o processo para ser incorreto, como montaria com carta de convite ou qualquer coisa desse tipo. Mas o que a gente acha é que R$100 mil é um valor razoável, sem ser estapafúrdio, porque você também não vai poder pegar uma licitação, vamos imaginar, e fazer 5 de 100, aí os órgãos de controle vêm em cima dele claramente, ou seja, ele tá maquiando um processo. Mas, em termos específicos, porque, lamentavelmente, o que é que acontece hoje? Você chega, às vezes, um prefeito quer reformar a sala de cirurgia. Isso vai custar R$20 mil. É um processo de licitação, leva 7 meses. É uma coisa ilógica. É uma coisa que não é razoável. Não é? Então, muitas vezes, fica preso por causa disso, para você... Quem é gestor público, e aqui... não sei, acho que não tem, mas aqui tem muitos... gestor público todos são, mas eu digo prefeitos, ou... Tem algum prefeito aqui? Não. Bom, não tem. Então, a gente sabe que você vencer esses entraves de burocracia foi, na verdade, a intenção nossa, quando a gente pôde, salvaguardando o bem público, ou seja, a responsabilidade do bem público, foi tentar desburocratizar um pouco a lei que existe. Continua aberta a palavra. Bom dia. Bom dia, deputado. Sou Aldi, da Câmara Municipal de Bertioga. Eu não estou vendo. Aqui. Bom dia. Parabéns pela dedicação a tão nobre e importante tema que são as licitações públicas.
Eu quero lhe fazer duas perguntas. A primeira, um pouco mais objetiva, em relação à ata de registro de preço, foi pensado na possibilidade de um órgão público se valer da ata de registro de preços elaborada por outro órgão público? E uma segunda pergunta, isso acontece normalmente em pequenos municípios, com o desejo de que os recursos dispendidos pela administração fiquem no próprio município. Discute-se muito sobre a possibilidade, que hoje isso não é possível, de que as licitações sejam, entre aspas, dirigidas àquelas empresas que estejam sediadas no município onde ocorre a licitação. Então, as empresas de Bertioga participariam de uma licitação da Prefeitura de Bertioga. A gente sabe que hoje isso não é possível, mas com base nesse pensamento de que o recurso fique nos municípios, isso se aplica especialmente aos pequenos municípios. Esse tema foi debatido na comissão? Foi. Nós criamos a margem de preferência local. Eu vou lhe dar depois o artigo. Eu, na verdade, no artigo 25, nós não soltamos ainda o texto, porque a gente está discutindo de uma lei que falta votar alguns destaques e depois ela voltará ainda ao Senado. Ela volta ao Senado para ajustar pontos em que nós mudamos. Nós conseguimos, eu acho que, fazer mudanças pontuais no texto que veio original, de forma que eu não imagino que ela sofra mudanças significativas no Senado, quando voltar para o Senado para daí ser sancionado. Mas a sua pergunta está atendida, tem a margem de preferência local. A outra qual foi? Bom, a questão da ata de registro de preço, no artigo 82, a adesão à ata de registro de preço desde que não exceda a 50% do quantitativo dos itens previstos, e o total de adesões não poderá ultrapassar o dobro do quantitativo inicial. A gente fez um ajuste, deu uma diminuída no uso das atas, que a gente fez um pequeno ajuste nisso aí da lei hoje, que é utilizada para as atas de preço, mas elas continuam válidas. Entre os entes é permitido, só não pode aderir à ata de município. Entre o Estado não é permitido. Ah, sim. Tá chamando, porque você perguntou entre estados e municípios. É permitido, só não pode aderir a município. Eu não estou entendendo, é isso. Se um órgão público poderá utilizar a ata criada, né, para um outro órgão público? Pode sim. A União é município, nem o Estado é município. Só não pode a União, que é menor, ou é maior, aderir a uma ata do município, de um município. Porque, na verdade, a verdade é que à medida que o município é menor, ele tem condição, se o prefeito é mal intencionado, de formatar uma ata direcionada para ele, de um município menor. Então você poderia ter distorções enormes. Então, um município não pode oferecer uma ata, por exemplo, ao governo federal, mas o governo federal pode ao município. Queria agradecer ao nosso vereador. Queria registrar a presença do conselheiro Nestor Batista, que é presidente do Tribunal de Contas do Paraná, uma honra muito grande. Queria registrar a presença de Marco Antônio da Silva, conselheiro substituto do TCE do Espírito Santo. E passo a palavra agora ao deputado Massafera, que faça a pergunta. Bom dia. Bom dia. Cumprimentar a mesa, à sua disposição em vir aqui discutir essa nova lei, ao presidente da mesa, obrigado, nosso conselheiro Dimas Ramalho, que hoje colhe mais uma flor na sua vida, mais um ano. Parabéns. Eu queria fazer duas perguntas. Há 12 anos, como deputado estadual, eu tento intervir um pouco, pelo menos na lei estadual,
Já fui prefeito em Araraquara também, então, com bastante conhecimento na legislação, na lei 72, feita pelo Lopes Meireles, muito boa, a lei 8666, que está em vigor ainda. E queria dizer o seguinte, sempre tentei dizer que engenharia se faz com projetos. Engenharia não se faz com obra, se faz com projetos. E jamais consegui mudar no texto da lei que a obra é licitada com um projeto básico. Por que não se põe que a obra, para ser licitada, precisa ter os projetos de engenharia, os projetos executivos, de concreto, de elétrica, de hidráulica, de estrutura? Porque todas essas obras que nós temos paralisadas no Estado são fruto exatamente de projetos básicos, que não fizeram sondagem para ver o tipo de fundação, que fizeram uma estimativa da estrutura de concreto, depois ela mudou, que não fizeram, como agora, o município andou licitando muitas unidades de saúde, né, e contratou mais de 100 unidades por um preço adequado, e chegam depois os especialistas, os médicos, e falam, não, mas o centro cirúrgico, o ar-condicionado não está adequado, aquela sala precisa de asepsia, não sei o quê. Isso envolve aumento de custo no início de obra, mudando o projeto. Então, a minha recomendação seria no seguinte, a pergunta, por que, dentro de limites de obras, de grandes obras, não se exige que a licitação tenha seu projeto completo? Deputado Massafera, Vossa Excelência trouxe, de fato, um assunto, eu diria que um dos mais importantes nessa questão, e eu concordo. Se você faz... Eu sou engenheiro também. Eu, na verdade, sou engenheiro, estou deputado, mas eu sou engenheiro. E eu acho que a questão de projetos é fundamental. Por isso que, inclusive, aqui, nessa lei, eu fui um defensor de que você não pode contratar projetos pelo menor preço, porque às vezes você paga pouco no projeto e paga muito na obra. Projetos têm que ser contratados pelo menor preço e melhor técnica, porque você vai, de fato, ter projetos que são, como disse o nosso conselheiro substituto, nem sempre ao menor preço é a melhor proposta, né? Então, o projeto é fundamental, mas você, político como eu, sabe que a gente tem de negociar para tentar aprovar. Imagina uma casa daquela. Existia uma reação muito grande o setor de engenharia como um todo, Sinaenco, Sinduscon, não sei o quê, CEBIC, tudo defendia isso, só contratar com projetos e tal. Mas você tem, de outra parte, a gente teve uma reação muito grande de uma bancada que era também muito grande, importante, de que e a tese, que também não está errada, de dizer o seguinte, se você chega, imagine um gestor público, um prefeito com 4 anos, para que ele contrate o projeto, para depois que ele contrate a obra, para que depois que ele execute a obra, ele não faz. E essa era um impasse muito grande. A gente teve de negociar para não, se a gente pudesse ter fechado questão nessa questão de só fazer tudo com projeto completo, na verdade, seria o ideal. Porque aí você entra também, você envolve aí outros problemas, que aí também CPRH, IBAMA, todos os órgãos ambientais, você tem autorização ambiental. Então, muitas vezes, o gestor ele iniciaria ele não conseguiria, na gestão, iniciar uma obra. Essa é a tese que foi defendida. E a gente teve de negociar
e tirar essa obrigatoriedade e botou um meio termo, que foi o projeto básico. Pronto, e o que o Rodrigo está falando aqui é da contratação integrada e semi-integrada, que aí, no caso, você coloca para a empresa preparar os projetos e entregar o preço como pronto. Mas o que Vossa Excelência está dizendo está corretíssimo. O ideal seria que a gente tivesse feito, mas a gente não conseguiu, na negociação do texto, trazer essa obrigatoriedade de só fazer uma licitação quando tivesse todos os projetos prontos, porque aí você, inclusive, envolve o que hoje é um problema muito grande, a questão de todas as licenças ambientais. Esse foi um problema que a gente se deparou e que teve de negociar, porque senão a gente não aprovava o projeto. Obrigado. Mais uma outra questão, que é relativa à execuibilidade das obras, né? Preço. Né? Quando o senhor, como engenheiro, sabe bem, se contrata uma obra, é feita a ponderação de material, de mão de obra, de leis sociais, etc. A questão da mão de obra, por exemplo, é limitada pelos tetos de salário de sindicato. Né? Por exemplo, um pedreiro ganha R$2.000, um servente pedreiro R$1.000. Né? E as leis sociais, INPS, Fundo de Garantia, férias, 13º, que incidem, é um número básico que vai de 100% a 115%, também são mais ou menos fixos. E nós temos vivenciado obras contratadas com 50% de desconto na mão de obra e nos encargos sociais. Ou seja, você licita uma obra dizendo que o pedreiro tem que ganhar no mínimo R$2.000, porque o sindicato exige, o servente também, que a lei social é 115%, e as empresas apresentam proposta de 40%, 50% de desconto no teto, ou seja, são preços inexequíveis. Então, durante bastante tempo também eu discuti no sentido de que a execuibilidade é uma coisa importante numa proposta. Quando você dá um desconto grande, como está acontecendo hoje, até por falta de obras, eu tenho ferro estocado, tenho material estocado, ótimo, ponha custo zero, mas a mão de obra jamais pode ser abaixo do teto, e o teto é o preço de sindicato mais os encargos sociais. E a lei previu alguma coisa nessa execuibilidade? Previu, sim. Nós chegamos, e aí foi uma discussão, até uma mudança que fomos nós que fizemos, e era uma fórmula tão complicada que eu via no projeto original que eu nunca tinha conseguido entender. Eu imagino o que é interpretar os órgãos, cada órgão de controle, com cada auditor, com cada cabeça, com cada mundo, interpretar um negócio desse. A gente fez uma coisa simples. Eu acho que o preços inexequíveis é fundamental. Vossa Excelência, mais uma vez, mostra que foi prefeito, não foi? Não foi prefeito? Então, já conhece bem o que é isso. Então, a gente fez o seguinte: preço abaixo de 75% do valor do orçamento, ele é inexequível. E 85%, se ele tiver 85% abaixo do preço original, é pedido, inclusive, uma garantia adicional. Ou seja, não faz sentido uma empresa entrar com 25% a menos do preço de executar. Uma empresa de construção, na época que eu trabalhava, você trabalhava, fazem 26 anos, mas era um BDI de 20%. Deve ser o que deve gerar em torno disso. Mas em encargos sociais, se o cara dá um desconto mais do que 25%, ele não vai pagar imposto, ele não vai pagar leis sociais, e não sei se ele termina a obra. Então, a gente colocou e deixou claro. Porque quanto mais você complica isso, eu acho que tem de ser claro. 75% abaixo é inexequível. Abaixo de 85%, a empresa
ela pode dizer que faz, mas ela tem que dar uma garantia adicional para o município. Obrigado. Mais alguma pergunta? Aqui. Bom dia. Licença. Amanda. Tudo bem? Tudo bem, Amanda? Bom dia, Vossa Excelência. Eu gostaria de saber se na casa foi discutido em relação à publicidade da transparência da licitação. O que eu quero dizer com isso? No meu município, realizou um projeto de lei, foi aprovado a transmissão da licitação ao vivo e, posteriormente, a gravação. Esse tribunal, como órgão fiscalizador, de conhecimento de todos, que quando o auditor encontra-se no município ou numa Câmara, ele pede o processo de licitação para averiguação. E a ideia da transmissão ao vivo não seria somente a publicidade do evento em si, e sim do órgão fiscalizador assistir em qualquer momento, até mesmo depois de realizada a sessão, se foi discutida a questão de implementação isso em forma de lei no modo geral, e não uma questão de opção do município, de cada município regulamentar isso daí. Igual nós temos aqui a TV, que transmite o que está acontecendo durante as sessões de licitações dos municípios, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. Ao meu ver, eu queria saber se foi discutido, se teve essa discussão do princípio da publicidade, do acesso, tanto da população quanto dos órgãos fiscalizadores, que, posteriormente, poderiam averiguar em vídeo e não em um processo que a gente sabe que, às vezes, nem tudo o que aconteceu se encontra no processo. E no vídeo, é ao vivo e fica gravado, não tem como você manipular posteriormente o que acontece. Chegou a ser discutido ou não? E se não, se tem como ser discutido para que isso seja de nível nacional? Amanda, a lei já diz o seguinte: se você não faz uma licitação por meio eletrônico, ou seja, ela tem que ser gravada, filmada não, gravada sim. Mas não é isso que ocorre nos municípios. Não, mas a lei ainda não virou lei. Entendi. No caso, vai ser a questão dela ser gravada. Gravada. A transmissão ela não é obrigatória. Não. E, na verdade, Amanda, me perdoe até dizer o seguinte, porque ela pode ter conluio sendo gravada, filmada, participada, de todo jeito, né? Então, eu acho que a gravada é uma alternativa que está na lei, mas não filmada, não. Porque a gente, na verdade, volta a dizer, não quer burocratizar. Tem município que talvez não tenha, enfim, não sei, vai ser só gravada. Foi assim que foi aprovado. Entendi. No caso, então, da questão da publicidade em vídeo, ficaria ela, no caso, em acesso de gravação. Então, toda a licitação que não for de meio eletrônico, ela seria gravada. Até mesmo uma carta convite, por exemplo, abertura, todo esse processo de abertura teria em vídeo em forma de gravação. Isso. Só que carta convite não, pelo projeto, não vai ter mais. Tem um destaque, mas ele não vai ter mais. Correto. Obrigado. Agradeço, Amanda. Com a palavra, a nossa ilustre vice-presidente do Tribunal de Contas do Piauí. Isso. Bom dia. Bom dia, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes. Por favor, som. O som. Agora. Ok. Então, repetindo aqui, bom dia, senhores conselheiros substitutos, senhores deputados, senhoras e senhores. Eu queria só saber, deputado, se foi previsto algum viés da sustentabilidade nessa proposta de lei de licitações. Nós sabemos hoje a dificuldade que se tem de cumprir o básico. Mas hoje a inclusão da Agenda 2030, assim, adotada desde 2015, com a inclusão também dos 17 ODS, ela já é um meio caminho sem volta. Mas o que se verifica é que os gestores, na sua grande maioria, ou se não na totalidade, eles têm muito receio de licitar qualquer coisa vendo o viés da sustentabilidade. Quando eu falo esse viés, eu não falo do viés econômico, simplesmente, nem do viés ambiental. Eu falo também do viés social, do viés ético, do político-jurídico, enfim, de todos os viés que demandam esses 17 ODS. E eu queria saber se tem algum viés nesse sentido, porque, normalmente, tudo que se licita pensando em sustentabilidade é sempre o melhor preço. O melhor preço, eu digo, nunca é o menor preço. É o melhor preço pelo que se está comprando
e para o que você vai oferecer para a população. Mas nós temos essa dificuldade, como é que eu vou explicar o jornal estampar lá que eu comprei algo num preço muito mais alto e eles não vão entender que isso tem um viés econômico, político, social, enfim, em todos os viés, que pode ser muito melhor para a população. Então, talvez, eu não sei se está incluído, mas e se não estando, se talvez algo nesse sentido, alguma informação nesse sentido, pudesse ser colocado para deixar que os gestores bem intencionados, para os mal intencionados não vai ter nenhuma solução, mas para os que são bem intencionados, que possam, naturalmente, nos seus órgãos, poder licitar algo que possa realmente ter retorno para o país, principalmente colocando em pauta, colocando em ação os 17 ODS, que o Brasil é signatário, enfim, e hoje eu acho que os próprios tribunais de contas eles já começam a observar, já começam a se abrir para esse detalhe e ver a importância para as gerações futuras. Bom, conselheira, no artigo 11, o processo licitatório tem por objetivos, no seu inciso 4, diz o seguinte: incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Basicamente, ele... Bom, eu acho que é mais ou menos o que você fala, né? Pronto, é isso. E tem como princípio também, no artigo 5º da lei, nos princípios da aplicação desta lei serão observados os princípios de legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade, cadê? Não chega não, e do desenvolvimento e do desenvolvimento nacional sustentável. Eu tinha lido aqui, mas não estava achando. Realmente, me parece assim, muito genérico, né? Eu acho que talvez, se pudesse, fosse ainda oportuno. Eu tenho a impressão que talvez valesse muito a pena se colocar algo nesse sentido, para o gestor se sentir mais seguro no sentido da sua escolha. Porque até que você justifique para a população que o que você decidiu é melhor para o seu estado, para o seu município ou para o país, isso leva tempo. Eu tenho a impressão que essa discussão ela está muito, cada vez mais ela está se aproximando, e não é uma coisa assim que a gente possa dizer utópica, é uma coisa que realmente chegou e está chegando cada vez mais, e talvez, se nós pudéssemos nos sentir mais seguros de escolher essa em vez dessa, por conta da Olha, se você quiser... Talvez, eu não sei se seria nessa lei, mas enfim. Prepare uma sugestão e eu me comprometo, eu vou passar meus contatos, comprometo a levar ao Senado. Essa matéria deverá ser relatada pelo senador Fernando Bezerra Coelho no Senado, e eu levo a Fernando essa sugestão. Tá? Na Câmara não tem mais. A gente já votou e vai votar só os destaques, e ela segue para o Senado. Eu só queria, aquela informação que eu tenho, em São Paulo nós temos aproximadamente, deputado, 1.590 obras atrasadas ou paralisadas. Isso atualiza todo dia. Isso nós estamos disponibilizando para que qualquer cidadão tenha um aplicativo para acompanhar. Quero também dizer a Vossa Excelência e aos conselheiros, a quem está assistindo, que isso é uma coisa que não agradou muita gente. Eu mesmo tenho sido cobrado no interior. Como é que vocês colocam que a obra está atrasada? Bom, mas nós não colocamos. É que está atrasada. Está certo ou não? Então, é como você culpar o mensageiro pela mensagem. Enfim, vou passar a palavra agora para o nosso
corregedor do Piauí, que vai fazer uma pergunta. Bom dia, senhores membros da mesa, minhas senhoras, meus senhores, nobre deputado Augusto Coutinho. A minha pergunta foi motivada aqui pelas colocações do nosso deputado e ex-prefeito, que traz aqui a sua experiência, e eu sou conselheiro do tribunal e brinco muito lá com meus colegas, que eu também sou ex-prefeito, e deveria ter na Constituição, nos requisitos para ser conselheiro, ter sido prefeito, para poder conhecer como é que a coisa funciona lá na ponta, porque é muito fácil a gente ficar aqui só, a lei diz isso, diz aquilo, agora vai lá fazer, para você ver a diferença. Mas vamos lá. O nobre deputado, o nome do senhor, deputado? Massafera. Não, desculpe. O nobre deputado falou sobre a importância do projeto executivo. Temos o projeto básico, depois, quando começa a execução, faltou isso, faltou aquilo, tem que mexer nos preços, etc. E Vossa Excelência explicou as dificuldades para aprovar aí alguma mudança nesse sentido. E também sobre a questão do limite. Vossa Excelência respondeu que a lei prevê 75% é o mínimo a ser aceito, né, no processo licitatório, com aquele outro limite de 85%, para que a empresa ofereça determinadas garantias. O que acontece na prática? O senhor deve ter vivido isso. A empresa ganha, e aí, quando está com pouco tempo que começou, ela vem atrás do famoso aditivo. Ela quer recuperar o que ela reduziu lá no valor que ela jogou, que ela lançou na licitação, através de aditivos. Então, tudo está correlacionado. Então, eu queria saber de Vossa Excelência se há aí na nova lei algum tratamento especial, como é que está sendo tratada essa questão dos aditivos depois da licitação, enfim, durante a execução da obra. O conselheiro do Piauí acabou de me destituir do tribunal. Lá no Piauí só fico eu, conselheiro. Então, a minha ideia não vai prosperar, não. Bom, o aditivo, a gente não mexeu nos 25%, como já é na Lei 8666, e na contratação integrada e semi-integrada, aí não tem aditivo, porque é aquela que eu digo, que é o projeto desenvolvido pelo contratante e pelo contratado, e não se aceita aditivo nesse caso, mas ela mantém-se o mesmo 25% a mais de alguma divergência que possa acontecer. É isso. Pois não. Bom dia. O senhor falou que a nova lei prevê... Você identificaria, por favor? Meu nome é Olímpia, da Prefeitura Municipal de Araçatuba. Aliás, hoje está tendo um notícia de Araçatuba do jornal. Interior em peso aqui. Tá. Sim. Não, é que o senhor havia dito que a nova lei prevê uma margem de preferência para as empresas locais. E eu gostaria de saber se tem alguma previsão, alguma margem de preferência para produtos nacionais também. Porque eu tenho visto que os tribunais eles estão se posicionando no sentido de que a gente não pode exigir, não pode restringir produto estrangeiro. E, por exemplo, a nossa Secretaria Municipal de Educação, ela sofre muito com isso, com produtos chineses, material escolar, de baixa qualidade. E a gente, por mais que melhore o descritivo, os chineses já copiaram tudo. Então, a gente tá muito difícil, a gente não consegue comprar um produto de qualidade. Olímpia, artigo 25 tem sim essa margem de preferência. Poderá ser estabelecida margem de preferência para
Item 1. Bens manufaturados e serviços nacionais que atendam normas técnicas brasileiras. Existe, sim, como você perguntou, a margem de preferência, sim, para bens nacionais. Perguntou outra coisa? Não, só isso. Continua aberta a sessão de perguntas, não. Alguém poderia levar o microfone para ela? Aqui, ó. Desculpa. Então, você, depois você. Bom dia, deputado. Aqui. Oi. Bom dia, meu nome é Evelyn, eu sou do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. E a minha pergunta é se o texto do projeto ele enfrentou a sensível questão da terceirização na atividade meio e fim da administração pública. Evelyn, não, nós não tratamos. A lei da terceirização ela já tinha sido votada na Câmara e ela já está bem definida. A gente não entrou nesse mérito, não. Essa é a sua pergunta? Na verdade, é mais em relação à terceirização da atividade fim, porque a lei da terceirização, ela possibilitou, mas ela não tratou especificamente da administração pública. Então, a gente ainda tem uma certa insegurança em relação a esse assunto e os julgamentos do tribunal têm sido em sentido desfavorável em relação à atividade fim. Então, assim, eu queria saber se há uma discussão, porque parece que esse assunto ainda não está definido. Mas qual dúvida especificamente? De terceirizar a atividade fim da administração pública, Não, a lei não entra, a gente nem pensou em entrar nisso. Mas existe mesmo assim a dúvida de, depois da votação da Câmara? Sim, existe porque nós temos um artigo na Constituição Federal que fala que a contratação tem que ser por meio de concurso público. Então, assim, a terceirização da administração, a meu ver, e de muitos outros doutrinadores, parece que infringe essa regra constitucional. Então, a dúvida realmente é possível ou não? Que isso a gente não consegue, ninguém fala concretamente, ninguém fala abertamente sobre esse assunto. Eu acho que essa margem não é fácil de você definir. Pelo que eu me recordo, e eu não... A lei que nós votamos, a gente deixava claro quais eram as áreas que poderiam ser terceirizadas, ou seja, e não colocava, na minha avaliação muito superficial, agora de uma lei que já faz tempo que a gente votou, que não criaria essa dúvida quanto a, por exemplo, você terceirizar determinadas funções públicas. Eu não estou conseguindo perceber a sua preocupação, a que nível chega isso, mas depois do debate você me explicar melhor, que eu posso até procurar entender e depois passo para você o retorno lá da lei de terceirização. Eu também me coloco à disposição, em nome do Tribunal de Contas de São Paulo, para ajudar a definir isso daí. Porque você olhou para ele, olhou para mim também. Eu estou em dúvida, ninguém respondeu, eu mudei, mas ela olhou para mim. Então, eu me coloco como corresponsável de ajudar a responder, tá bom? Aceito, 5 gotas. Pois não. Olá, bom dia a todos. Ilustre deputado, eu queria fazer 2 perguntas. Se der tempo, eu faço a terceira. Mas dá tempo. A questão do texto que está atualmente aprovado na Câmara, ele permanece a figura do agente de licitações, eliminando, então, a figura do pregoeiro, e, sendo possível, essa figura ser contratada? Porque... A questão do agente de licitação, a gente não poderia, imagine que
você não pode criar. Você tem hoje dificuldades em municípios. Eu me lembro que um dos pontos que a gente teve, que era um ponto de muita divergência, era essa questão. E você... Como foi que ficou isso? Eu não me lembro. Se eu não me engano, é o 8º. Não tenho certeza. Se eu não me engano. Ele cria a figura do agente de licitação, que seria responsável, inclusive, para coordenar todos os processos licitatórios e teria um parágrafo admitindo a contratação pela iniciativa privada. Não tenho certeza. É o artigo 8º. Ô, pessoal, som aqui, ó. Bom, o artigo 8º... Não, o que é o agente de contratação? É a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões e acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento da licitação. No artigo 8º, ele diz: a licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos. Figura pudesse ser contratada. Não está mais. Não é, então tem que ser do quadro. A segunda pergunta, se me permite, deputado, é sobre o prazo de 360 dias para os contratos emergenciais. Esse prazo permaneceu nessa aprovação mais recente, nessa votação mais recente? Você é uma danada, viu? Vai logo nos pontos. É que uma contratação emergencial, é que isso aí fica vermelho, piscando lá no projeto. Uma contratação emergencial que pode durar 360 dias, né? É muito tempo. Preciso ver, eu não me lembro, não. Saber se isso foi discutido, né? Do porquê, né? Me gerou curiosidade de saber o porquê que o prazo prorrogou tanto. Essa matéria teve tantas polêmicas que o assunto que não teve polêmica, eu confesso que foi passado. Passou. O artigo 46 dela ali, nós fizemos uma definição. O assunto de Evelyn tem no artigo 46. Eu estou vendo que essas meninas que estão sentadas aqui, quando elas perguntam, é difícil, né? Ela estudou. Falou, o que eu vou perguntar? Elas são do tribunal, é? Eu sou advogada. Ainda não. Evelyn, diz o seguinte, no artigo 46, diz o seguinte: poderão ser objeto de execução por terceiro as atividades e materiais acessórios, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do órgão ou da entidade, sendo vedado à administração ou aos seus agentes na contratação do serviço terceirizado. 2 pontos.
indicar pessoas expressamente nominadas para executar direto ou indiretamente o objeto contratado, fixar salário inferior ao definido em lei ou ato normativo e a ser pago pelo contratado. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado, definir norma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos, demandar funcionário de empresas prestadoras de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo da contratação, prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna. Mas eu acho que não era bem isso que você queria. Oi? No começo do 46, eu falo sobre as atividades materiais acessórias. Bom. Faltou o seu? O prazo do contrato emergencial, que pode durar até 360 dias. Na verdade, é só para saber se houve discussão a respeito disso, do que motivou a ampliação desse prazo. Você acha que não houve mudança, não. Tá. Posso checar e te dizer, mas não sei. E, deputado, tem também uma previsão na fase já de disciplina contratual que admite alterações qualitativas mais do que 25%, além dos 25%, quando se tratar de alteração contratual qualitativa. Isso, eu acho que todo mundo aqui trabalha na área, né? Isso acho que pode gerar grandes problemas, porque quando se tem um limite já tem problema. Imagine sem limites para alterações qualitativas. Se isso também chegou a ser discutido. Não chegou a ser discutido, não. Então, tá, jóia. Eu agradeço. Tá, bom dia. Por nada. Bom dia, deputado, conselheiro Dimas. Meu nome é Augusto, sou quase vizinho do senhor, vim lá de Arapiraca, ali perto de Garanhuns. Terra boa. Time do Asa, né? Time do Asa de Arapiraca. Que ganhou do Palmeiras uma vez. Mas eu prometo que vou torcer pelo Palmeiras. Depois perdeu. É seu aniversário, tem que torcer pelo Palmeiras, é um dia. Rogério Teófilo é o prefeito lá. Rogério Teófilo, isso, é verdade. A minha dúvida, deputado, primeiro é quanto ao Portal Nacional de Contratações. Ele vai ser de acesso dos gestores ou vai ser também de acesso à sociedade como um enorme portal da transparência nacional? Essa é a primeira pergunta. A segunda é que o senhor informou a alteração dos valores para a dispensa de licitação. Os casos de inexigibilidade também serão alterados consequentemente. E, para findar, se a questão das modalidades de licitação, entrando um pouco na área da transparência, se foi definido algum prazo para que os gestores publiquem nos seus portais um prazo mais fixo para cada modalidade, cada uma dessas contratações, porque a gente teve agora em dezembro uma análise da Controladoria Geral da União, que mostrou que muitos dos municípios, até por dificuldade logística, não têm os seus portais atualizados. O TCE aqui tem o portal dos municípios, que ajuda através dessa relação com a Aldesp, mas se de maneira nacional há alguma direção para que os municípios, mesmo pequenos, possam estar dando mais transparência às suas contratações, seja por dispensa, seja por pregão, enfim. É isso. Bom, o portal, a ideia dele é que ele seja de acesso aberto a todos, né? Ele é um portal que vai servir exatamente de acompanhamento do que você quiser de todos os processos licitatórios de todos os municípios do país e de todos os órgãos dos estados e todos os órgãos de administração do país. Então, ele será o mais aberto possível e o gestor terá o período de 6 anos, até 6 anos, para se aderir a isso, né? A questão da inexigibilidade, foi uma questão, inclusive, muito polêmica e que a gente conseguiu negociar isso aí, chegar a um consenso. Porque, por exemplo, a questão... Um grande questionamento que se tinha
era dos advogados, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, e muitas interpretações que você tinha de tribunais quanto à inexigibilidade de serviços de advocacia. Rodrigo, me lembra principalmente sobre o conceito de singularidade, que é uma coisa muito difícil de você definir, né? Então, a gente ouviu, discutiu, conversou, e a gente manteve o mesmo texto que veio do Senado, ou seja, que é o texto que chegava a uma razoabilidade sobre essa questão e que diz o seguinte, no seu artigo 3º, para fins do disposto do inciso 3 do caput, considera-se de notória especialização profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Eu volto a dizer, isso é uma questão muito discutível, difícil de se chegar a um termo razoável, que foi o que a gente encontrou, ou seja, depois de muita pressão de um lado, de outro, de banda e tal, e a gente conseguiu, mantendo esse texto do Senado, chegar numa coisa mais razoável, até mesmo porque tinham muitos gestores que estavam sendo penalizados pelos órgãos por interpretações diferentes disso. Bom, nós vamos encerrando, então, aqui. Espera aí, teve um segundo assunto... não, eu respondi os dois. Eu teria uma pergunta... Não, pois não. Então, a última pergunta, tua ali... Oi, bom dia. Meu nome é Márcia, sou servidora aqui do tribunal. Eu fiquei em dúvida quanto ao seguro de execução das obras, que eu, aliás, gostaria de parabenizar, porque eu acho algo extremamente importante, mas o senhor disse que não é obrigatório, correto? Seria não obrigatório inserir na licitação? Então, eu fico pensando, como o senhor disse que as seguradoras têm uma certa dificuldade, ou talvez até uma certa resistência em oferecer esse produto, né, esse seguro, se um gestor coloca como obrigatório esse seguro, as empresas, dada essa dificuldade, não poderia levar a uma licitação deserta, forçando o gestor a convocar uma nova licitação sem essa exigência e acabando sendo uma coisa, uma letra morta, digamos assim, o seguro? Márcia, essa questão, inclusive, é boa a gente voltar a falar sobre ela. O fato de ser obrigatório ou não, a ideia inicial era que fosse obrigatório. E depois a gente começou a questionar, até mesmo, isso... Eu volto a dizer, esse mercado vai ter de se regular e se regulamentar sobre essa questão, não é? E eu não tenho dúvida que isso vai abrir um grande mercado para empresas daqui e de fora e seguradoras de fora também. Mas eu pessoalmente não tenho dúvida. Mas à medida em que a gente obrigasse, era uma coisa que podia engessar um pouco a execução de uma obra. Então, a gente deixa isso a gente achou por bem, e foi um meio termo, de deixar isso à interpretação do gestor. Imagine que se ele obriga, mas ele, no processo licitatório, as empresas começam a dizer, estou com dificuldade, eu não estou conseguindo, eu não estou... ele poderia abrir e tirar essa exigência. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que também nos preocupou, é que a gente também não poderia e não pode ficar na mão das seguradoras. O que é que quer dizer isso? Imagine que as seguradoras chegassem
você no Brasil não tem tantas, e começasse, se você dá a eles só a alternativa de pôr seguro, ele pode chegar e dizer, a empresa A eu seguro, a empresa B eu não seguro, a C, e as empresas não poderiam participar porque não teriam quem bancasse isso, ou seja, eles formassem, não estou dizendo que isso aconteceria, mas a gente ficar na mão de um cartel de seguradoras para definir quem vai ganhar as obras, as grandes obras do Brasil. Essa é uma preocupação também. Então, a gente deixou essa flexibilidade como uma forma exatamente de se contrapor até que o mercado se ajuste, que eu volto a dizer, não tenho dúvida que vai se ajustar, porque é um mercado, num país feito o nosso, com tantas oportunidades e tantas necessidades de investimento em infraestrutura, isso quer dizer obras caras, obras importantes, eu não tenho dúvida que esse mercado vai abrir fortemente para as seguradoras, que isso vai, inclusive, dar interesse de que venham seguradoras de fora para que venham investir no Brasil quanto a isso. Essa é a minha visão. Então, mas a gente achou por bem e de deixar não a obrigatoriedade, porque também teve muita resistência. Quando era para ser obrigatório, eu acho que foi, não sei, acho que foi o PT que não aceitava que fosse obrigatório e tal, e a gente teve de flexibilizar, mas que eu não acho que é ruim, não. Eu acho que fica muito na decisão do gestor, se ele quer fazer isso ou não, e ele tem condição de, a cada caso, ele avaliar. Eu tenho uma última pergunta, se me permitem, democraticamente. Quantas horas e quantas reuniões o senhor, como deputado, participou para chegar nesse texto? Muitas. A gente fez um trabalho, inicialmente, já como na comissão, nós fizemos um trabalho que a gente abriu toda a discussão com a sociedade, e a gente visitou diversos estados, né? A gente visitou, andamos o Brasil todo ouvindo sugestões de onde tinha. Depois, o trabalho foi para que a gente conseguisse fechar o texto para votar na comissão especial. Votamos. Ao final de um governo que estava acabando politicamente muito mal, muito sem credibilidade, uma dificuldade do país, mas a gente conseguiu votar. E agora, nessa segunda etapa, a nossa estratégia já não foi, se a gente abrisse essa questão ou essa discussão novamente para cada segmento e tudo, a gente não chegaria a canto nenhum para votar. Então, a gente discutiu isso com os representantes, os deputados, os representantes do povo. Naturalmente, muitos deles vieram também defendendo o que é legítimo, interesses de segmentos, é completamente legítimo isso, mas a gente procurou ficar isento e dizer que as questões mais polêmicas a gente jogava isso para o plenário. Acho, modesta parte, que a matéria ela foi muito bem assimilada. Eu tive com o ministro Tarcísio, da infraestrutura, e ele foi uma das pessoas que eu discuti muito sobre isso, que ele foi diretor do DENIT e tal, e ele elogiou muito a legislação. Não saiu, não, a gente teve uma conversa, o que eles queriam, o que ele queria como gestor público. Ele, inclusive, é assessor da Câmara dos Deputados, é assessor legislativo de lá, é do quadro da Câmara dos Deputados. E já tinha sido assessor nosso quando eu fui relator sobre a questão da Transnordestina. Então, ele elogiou enormemente. Eu tenho andado, ontem eu estava na Prefeitura do Recife, saí, um procurador me procurou, parabenizando. Enfim, a lei vai ter falhas, vai ter alguns erros, mas ela foi feita com muita responsabilidade para a gente tentar fazer com que o Brasil tenha um novo marco de licitação, a gente consiga efetivamente diminuir todos esses entraves que são enormes e que é muito difícil
que as coisas aconteçam e demoradas também. Então, é essa a nossa intenção, é esse o nosso esforço. Vamos ver se a gente vota essa semana os destaques, ou se não conseguir votar, porque na Câmara, realmente, é como eu disse no início, a ideia e o compromisso do presidente Rodrigo Maia é de votar. Ele está tendo até uma reunião agora na casa dele para definir a pauta. Eu já passei uma mensagem e pedisse a ele que colocasse. Mas tem essa medida provisória da liberdade econômica, que é importante e está muito conturbada aí do texto que veio para o que vai ser apresentado na Câmara. Então, eu não sei, honestamente, se a gente consegue votar os destaques essa semana, mas esse mês a gente termina isso e vira essa página e toca para o Senado, porque eu acho que a gente oferece ao Brasil uma nova alternativa que é importante e vai ser muito importante também para os gestores públicos, para agasalhar com segurança, com transparência, com tranquilidade, para que possa, se assim o quiser, fazer a gestão pública mais correta, mais honesta e melhor para nós brasileiros. Quero agradecer muito a todos os presentes, o deputado Augusto Coutinho, que se dispôs a vir aqui no Tribunal de Contas de São Paulo, trazer suas reflexões. Claro, todo mundo tem dimensão. Eu não fui prefeito, mas eu fui parlamentar federal. Eu sei quanto é difícil você aprovar um parágrafo na Câmara, uma vírgula, um inciso. Cada inciso dessa lei teve uma discussão profunda. Então, eu queria agradecer muito o Augusto Coutinho, que é um engenheiro e que transita nas várias áreas da Câmara. E aqui eu peço uma salva de palmas. Queria agradecer muito a Escola de Contas, Cerimonial, Assistência Militar, Comunicação, técnicos, enfim, todos colaboraram para esse evento. Quem participou até agora, com perguntas muito importantes, o deputado Coutinho, os conselheiros que aqui estão, percebem que cada vez que alguém faz uma pergunta, é uma coisa nova que surge. É verdade. Quer dizer, isso que é importante no nosso país. E queria passar a palavra para... Antes de encerrar, convidamos o conselheiro Dimas para fazer a entrega de uma placa ao nosso convidado em agradecimento por sua honrosa participação. E recebe também um exemplar do livro Patrimônio Histórico, Cultural e Natural. Os dizeres da placa são: o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo manifesta seu agradecimento ao deputado Augusto Coutinho pela palestra proferida na 17ª Semana Jurídica, compartilhando suas experiências com o objetivo de contribuir ao desenvolvimento de nossa sociedade. Nosso muito obrigado. Espera um pouquinho, pessoal. Para acabar, uma salva de palmas para mim, que vai ser aniversário hoje. Voltaremos às 14 horas.